Bom, o movimento autonomista de São Bernardo surgiu aí em 1943, né? São datas aí e nomes que a maioria do pessoal conhece, é o que sempre é celebrado aí quando tem em 30 de novembro, né? Quando tem a comemoração da autonomia. Mas ele está ligado, na verdade, a um fato, né? E uma condição que eu acredito que é importante para pensar as várias autonomias e, na verdade, a questão central de toda essa questão entre a autonomia, né, entre as emancipações e a formação do ABC, que, na verdade, é a tensão entre o poder local e o poder global, aí, que, no nosso caso, é o poder regional, né? E a gente vê muito claro isso no caso da emancipação de São Bernardo, porque o que acontece, o grupo autonomista de São Bernardo, ele estava ligado ao Partido Democrático, que era o partido que fazia oposição ao governo Vargas, né? Desculpa, à República Velha, na década de 20. E na verdade, o Armando Ítalo Setti, que era um dos principais autonomistas, era o presidente do Partido Democrático em São Bernardo, né? E ele chegou a levar o Vargas a São Bernardo em 1930, em março de 1930, quando teve a eleição presidencial, né, que o Vargas foi derrotado, mas na campanha presidencial, o Vargas esteve em São Bernardo, foi a primeira vez que ele esteve em São Bernardo, ele fez um comício ali na Praça da Matriz, e quem levou ele para lá foi o Armando Ítalo Setti, e esse grupo, né, era o Armando, o Francisco Miele, os irmãos Coraza e mais alguns, agora que eu não recordo de cabeça o nome. Então, o que acontece? Havia, então, aqui no ABC, essa tensão entre um poder maior, aqui, central, aqui de Santo André, né, que governava a cidade com o prefeito Saladino Franco já há quase 15 anos, né? Era o candidato, era o político ligado ao PRP da República Velha, e aí quando surge uma oposição em São Bernardo, que era um grupo de empresários, na verdade, relativamente bem-sucedidos, né, para os nossos parâmetros aqui locais, né? Família Sete, família Coraza, família Miele, e mais alguns comerciantes também. Né? E então eles se articulam em oposição a esse grupo, eles estão alijados ali do poder, por conta não tem espaço ali dessa conjuntura onde o PRP controlava, né? São Bernardo era um centro menor aí, no ABC em relação a Santo André e São Caetano, né? E aí o que acontece? O Vargas perde a eleição, mas tem a Revolução de 30, e o Vargas chega ao poder. E quando ele chega ao poder, quem ele coloca como prefeito de São Bernardo? O Armando Setti, né, como prefeito nomeado. Né? E, então, aquele grupo acaba sendo premiado com o cargo de prefeito. O Armando Setti fica apenas 2 anos, né, na prefeitura. Provavelmente, ele, pelo fato de ele ter se envolvido na Revolução Constitucionalista em 32, né, acho que ele não teve muitas opções, sendo como São Paulo voltou aí contra o governo Vargas, né, e houve uma guerra, né, na verdade, né, então ele acabou ficando do lado dos constitucionalistas e, por conta disso, ele perdeu o cargo logo em seguida, né, lá para outubro, novembro de 32, o Armando Ítalo Setti perde, né, o cargo. E aí você tem aqui no ABC, nesse momento, né, as câmeras são todas fechadas, né, assim, só voltando atrás, no momento que o Armando Ítalo Setti é nomeado interventor, logo depois da Revolução de 30, o Saladino Cardoso Franco é preso, né? Ele fica 15 dias preso em São Paulo. Né? E aí o que acontece? Depois, né, em 39, então, todo o município passa a se chamar Santo André, né? A sede do município é transferida lá de São Bernardo aqui para Santo André, e aquele mesmo grupo continua descontente, mas sem ter muitas opções, até que aparece ali a figura do banqueiro Wallace Simmons, né, uma das famílias mais ricas do país, ele e o irmão dele, o Roberto Simmons, que também era um dos maiores intelectuais do Brasil naquela época, né, que também tiveram problemas com o Vargas no começo da década de 30, no momento da Revolução. Né, eu cheguei até a ver em jornais antigos uma menção de que eles poderiam até ter sido presos naquele primeiro momento, mas depois eles acabaram
se acertando ali com a ditadura do Vargas e voltaram a ter uma boa condição ali, né, em relação ao governo. E aí, mas com a ajuda do Wallace Simmons, eles acabam iniciando de fato o movimento pela emancipação de São Bernardo. E a gente vê, em 43, o Vargas visitou São Paulo para inaugurar o primeiro trecho da Via Anchieta, né, que ia até São Bernardo, de São Paulo até São Bernardo. E aí esse grupo, né, por intermédio do Wallace, ele vai até a Marechal Deodoro, ali o centro de São Bernardo, e nesse momento o Wallace faz um discurso, né, ao Vargas pedindo pela emancipação de São Bernardo, né, ou pela reversão daquela situação em que São Bernardo tinha perdido a condição de sede, né? E aí você vê na foto ali, era o mesmo grupo do Partido Democrático, que estava Armando Ítalo Setti, os Corazza, os Miele, né? Então, e aí, finalmente, em 44, né, 30 de novembro de 44, vai sair a emancipação de São Bernardo, né? Graças principalmente ao empenho aí do Wallace Simmons, né? Agora, é uma questão, né, é uma elite local que estava alijada do poder ali, mas que ela entendia que aquela região de São Bernardo era suficientemente próspera para ter vantagens em se separar do restante do município, né? E o que era um fato, né? Porque uma coisa que eu vejo muito aqui no ABC, se pensa muito o passado em função do presente, né? Então, quando se fala dos números populacionais daquela época, né? Por exemplo, quando o município de São Bernardo pediu pela primeira vez a emancipação de São Paulo, em 1890, né? Quando foi instalado o município, e a pedido pela emancipação veio em 1888. A população estava batendo 4.000 habitantes em toda a região do ABC. Então, as pessoas acham que isso era muito pouco, 4.000 habitantes, né? Mas, na verdade, né, não é isso, né? Tradicionalmente, em sociedades pré-industriais, a esmagadora maioria dos municípios tem entre 4.000 e 40.000 pessoas, no máximo. Isso em toda a Europa é assim, né? Isso só muda com a Revolução Industrial e lentamente. Mesmo aqui no Brasil, né, São Paulo passou o século XIX inteiro com 28.000 habitantes, por exemplo, né? Então, você tem ali já um núcleo importante, já em 1890, e é por isso que a emancipação de São Paulo acontece naquele momento. Você tem já um agregado populacional grande, né, na região do ABC inteira, tem interesses políticos, é claro, né, da família Flacker, mas também das elites locais ali, que enxergam alguma vantagem em se separar de uma unidade administrativa maior, que não está tratando dela como deveria, ou ela acredita que vai melhorar, vai poder tomar conta dos seus recursos e prosperar, né? Então, isso aconteceu em 1890. Depois, né, em outro momento, se tiver um pouco mais de tempo, eu até poderia falar sobre essa questão da formação do ABC. Eu fiz uma palestra em 2017 aqui no Museu de Santo André, falando sobre o processo de urbanização, né, das regiões do ABC na década de 1890 até 1905, né? Eu consultei os documentos ali do Museu de Santo André, de São Bernardo e do Arquivo Washington Luiz, né? Os documentos são fundamentais para entender a história do ABC, que foram pouco pesquisados, na verdade, né? São os documentos de impostos, né? Então, o imposto predial, o imposto de indústrias e profissões, e também a quantidade ali de estabelecimentos comerciais que existiam em cada núcleo aqui da região do Grande ABC, ano a ano, desde 1890 até 1910, por exemplo. A gente tem tudo isso daí, eu tabelei tudo isso e mostrei nesse dia. Eu até enviei para o Ademir também, você vai ver no seu e-mail lá. Então, aí você consegue ver, por exemplo, que como esses núcleos aqui da região estavam distribuídos, a gente tem uma perspectiva diferente, né? A gente, por exemplo, muito se fala que Santo André começou com a estação de trem, e não é bem assim, né? Demorou quase 30 anos para Santo André começar a se desenvolver depois da instalação de trem. A gente vê toda a documentação aponta para o mesmo local, e tem um mapa de 1905 que também mostra isso, né? Santo André começa a se desenvolver mais rápido a partir de 1895, quando a Ipiranguinha é reinaugurada, né? A Ipiranguinha surgiu em 91 e
parece que foi fundada em 91, entrou em funcionamento em 92, depois ela vai à falência em 94 e volta, fica um ano parado e volta em 95, aí que Santo André começa a se desenvolver um pouco mais, e o Lanifício Kovarik também surge, né? E aí sim Santo André dispara, né? Mas só alcança São Bernardo por volta de 1905. Então, São Bernardo era o principal núcleo de toda a região até 1905, né? Depois disso, depois de São Bernardo, o segundo maior núcleo era Ribeirão Pires, né? Isso está bem claro ali nessas listas todas, né? E também por conta dos imigrantes que estavam lá, né? E o Alto da Serra, né? que na verdade acabou não virando município nunca, mas se a emancipação tivesse acontecido exatamente no ano de 1900, é o que teria acontecido, porque entre 1898 e 1900, a São Paulo Railway duplicou ali a estrada de ferro, então veio uma concentração muito grande de trabalhadores ali, e aquilo fez com que houvesse um disparo ali na população e na economia da região do Alto da Serra. E até chegou a ultrapassar São Bernardo no ano de 1900, por exemplo, né? E depois começa a descer, nunca mais recupera esse ponto. Mas o Alto da Serra era uma das 3 regiões mais desenvolvidas por volta de 1900 aqui no ABC. Então, o ritmo de desenvolvimento dos vários núcleos é diferente daquele que a gente pensa olhando a partir de hoje em dia, ou mesmo dos anos 50, quando Santo André era muito maior que qualquer outro município aqui, né? Inclusive, é até gozado, né? Porque todas as estações tinham nome, né? Pilar, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, aparece isso nas listas dos impostos. Rio Grande, só Santo André, que era só bairro da estação, não tinha nem nome, porque, na verdade, ela era a estação de São Bernardo, e São Bernardo era ali o centro de São Bernardo, né? Então, você tem essa... a distribuição podia ser diferente, né? Outra coisa interessante para pensar a questão das emancipações é como, no momento que se faz uma lei, né, se toma uma decisão legal, se produz um documento aí que tem efeitos legais, isso marca a região violentamente por décadas. A coisa não muda mais, né? Então, é difícil de acontecer uma mudança. Então, a emancipação, né, o momento que ocorre era que São Bernardo estava, digamos assim, a emancipação de 1890, São Bernardo era o núcleo mais desenvolvido. Por isso que o município se chamou São Bernardo. Ninguém pensou em chamar de Santo André, como tinha aquela coisa, Santo André da Borda do Campo. Ninguém pensou nisso naquela época, isso veio depois, na verdade, né? Veio a partir do Saladino Franco, para ser mais exato, e não da família Flacker, como alguns pensam. A família Flacker teve algum interesse no assunto, mas a coisa morreu rápido, né? Na verdade, foi o Saladino Franco com o Brasão, lá em 1926, que vai dar um impulso com essa mitologia de Santo André da Borda do Campo, etc. e tal, né? Então, São Bernardo estava naquela condição naquele momento, e por isso foi o centro do município. O município se pensou originalmente em cima de São Bernardo. A situação mudou, né, no decorrer do tempo, Santo André se desenvolveu muito mais, por isso houve a nova mudança ali. Mas há quanto tempo demorou, né? Santo André ultrapassou São Bernardo em 1905. Em 1939 é que houve a mudança da sede e a mudança do nome do município. É muito tempo, né? A AME de Amar também, né, que é a Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo do Campo. Nós criamos a associação há 7 anos. E, assim, nós criamos por quê? Porque nós percebemos que algumas coisas da memória de São Bernardo estavam sendo jogadas no lixo. Assim, no lixo. A Eliane mesmo foi uma das que encontrou coisa jogada no lixo, né? A Eliane, ela lá. Ela encontrou, e era uma coisa assim muito valiosa para a cidade em termos de memória mesmo. Então,